Será que a internet é mesmo uma terra de ninguém? Trouxe aqui o Maurício Felberg, advogado, especialista em direito empresarial, em direito processual, relator do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, para a gente conversar primeiro sobre um post que está rolando aí no Facebook loucamente, que o pessoal coloca, o Facebook é uma entidade de direito público. Agora, né? Como se tivesse havido uma mudança societária, uma privatização, público. Estatizar o Facebook. Exatamente. E se você não publicar esse texto, tudo que você escreve vai se tornar público. Aí tá todo mundo já preocupado. E os nudes, né? O que fazer? Tudo... Eu vi gente do ramo do direito compartilhando. Então isso que causa... assim, espanto, né? E aí, essa história? Vira e mexe tem uma onda desses textos padronizados. A linguagem da internet, da mídia digital, chama isso de hoax, né? Hoax. Hoax. Isso aí é o quê? Ele é o boato que é propagado de maneira massiva, em progressão geométrica, e sabe-se lá com qual intenção, se até para ver o resultado. Esse que você mencionou agora, que o Facebook agora virou uma entidade pública, teria sido estatizado, e aí a conclusão é que tudo que você escreve virou público. É algo assim, Darinha, olha, é o seguinte, agora o Facebook é público, então você precisa publicar essa oposição aqui constante desse post, senão tudo que você publica vai virar público, quer dizer, senão o preto vira preto, o azul fica azul, é uma coisa que não tem nexo nenhum. Já não é público? Então assim, olha, primeiro o Facebook ele é particular, é uma empresa particular, não tem nada de estatal, de oficial, e segundo, se você quiser ter privacidade da internet, não use o Facebook. Porque a hora que você usar o Facebook e o tal do Caio na rede, óbvio que o que você publicou, ele tem a tendência de ser usado e de ser acessado por outras pessoas. Ainda que você tenha a sua lista de amigos e tal, sempre através de um terceiro você pode conseguir acessar. Então o segredo da coisa é o seguinte, não quer que uma foto se torne pública, não publica. Fica até engraçado de falar não quer público ou não publica, mas é assim mesmo, não usa, não dê publicidade a ela, seja via Facebook, seja via... qualquer outro tipo de rede social. Mas não é meio óbvio? Por exemplo, uma foto que você não quer que ninguém veja. Você, por exemplo, fotos que eu só quero que a minha família veja. Você faz um álbum, põe na sua casa, quando a pessoa vai na sua casa, ela olha o álbum. Eu não consigo entender isso. Esse texto é incompreensível, não precisa ser nem acadêmico de direito, qualquer pessoa que tenha um mínimo de instrução e lê as premissas e a conclusão, vê que não existe nenhuma logicidade e que a premissa é falsa. Tem sátira, agora autoriza o Darth Vader a publicar, Chuck Norris e tal. Enfim, uma grande brincadeira, mas o que espanta é ver alguns operadores do direito compartilhando. E aí a gente chega naquela questão do compartilhar da internet, aquilo que você bem colocou no começo da conversa do terra de ninguém, como se a internet fosse um campo onde não incidissem as leis e o direito. Não, é tudo igual, o direito ele é material, ninguém tem o direito de ofender, de incomodar ninguém, de causar incômodo. As pessoas são responsáveis por aquilo que elas publicam, por aquilo que elas curtem e compartilham também. Existe um julgado do Tribunal de Justiça Paulista, de lavra do desembargador Neves Amorim, um julgado bastante interessante, que condenou solidariamente, no litisconsórcio passivo, duas réis que curtiram e compartilharam uma publicação na qual a pessoa ofendia um veterinário, dizendo que ele tinha causado maus-tratos sem nenhuma prova. O veterinário buscou a indenização e a indenização foi concedida não apenas em relação à autora da ofensa, mas a quem curtiu e compartilhou também. Cada uma foi condenada a pagar 20 mil reais, que é uma indenização para esse tipo de questão que tem até um certo peso comparado com outras que dão nessa linha para coisas muito mais graves. Porque o que concluiu o desembargador? Que a internet não tem essa informalidade que vocês imaginam. Essa coisa, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que são operadores do direito, que até quando eu vejo eles compartilhando esse texto, que foi que me deu um insight, falando, precisa de legislação específica. Eu discordo, porque assim, você não precisa de legislação específica para dizer o que é ofender alguém ao telefone, o que é ofender alguém falando, é tudo a mesma coisa. A regra social que vale é a mesma, é material. Sim. Quando você usa aquilo para causar um prejuízo efetivo... Não importa o meio. É tudo a mesma coisa, na verdade. A responsabilidade civil, ela emana do Código Civil, ela emana da Constituição Federal, ninguém tem o direito de ofender ninguém, e as pessoas precisam ter muito cuidado com o que elas postam, e principalmente com o que elas curtem e compartilham, sem nenhum tipo de avaliação. A hora que você
curte e compartilha um post ofensivo a uma determinada pessoa, você está avalizando aquilo que a pessoa escreveu, você está concordando, e foi justamente essa a análise e a conclusão a qual chegou o Tribunal Paulista nesse julgado que eu comentei anteriormente. É como se você... Não existe, por exemplo, um mundo que seria a internet não, e uma vida real. Não tem um mundo à parte. Não, a hora que você entra na internet, você tem o IP. IP é internet protocolo. Você tem o seu protocolo, o seu computador está ali, tem como ir atrás. Inclusive o Marco Civil foi importante agora também em 2014, porque ele rompeu alguns mitos. Óbvio que o provedor não responde mais, que antes existia, mas ele serviu para dizer que quem tem a responsabilidade é quem é o autor do post, você é responsável pelo que você compartilha, isso está muito claro. Sim, obviamente, no caso, exemplos que a gente já viu alguns de descumprimento de ordem judicial, aí o Facebook ele vai ter que responder, e as outras plataformas também. É assim, se avisar o Facebook, olha, tem esse post aqui que de pornografia infantil, tem que tirar. Aí ele não tira. Aí ele passa a ser responsável também. Ser responsável. Sim, mas todos são responsáveis, isso que o pessoal precisa entender, principalmente agora que a gente vai entrar numa época, daqui a pouco vai ter eleições, o Brasil hoje está infelizmente dicotomizado, os ânimos estão muito acirrados na questão política, e a gente recomenda muita cautela, muita ponderação, muita ética na hora de se usar os instrumentos, os mecanismos de publicidade social. E também uma coisa assim que a gente vê hoje em dia é o valente de teclado. Ah, sim, o valente. O valente atrás do teclado. Atrás do teclado a pessoa é corajosa e resolve todos os problemas do mundo. Sim. Chama para lavar uma louça. Aí não tem coragem. Não tem coragem de lavar uma louça. Cheios de razão, né? E invariavelmente ofendendo assim os outros e adjetivando desnecessariamente. O que a gente tem que imaginar, ao contrário dessa figura que você muito bem colocou do valente de teclado, é ao contrário. É um convívio social, só que ele está se dando por meio de um protocolo de internet. É a mesma coisa que você chegar numa festa, no ambiente social e sair ofendendo os outros. Isso gera consequências. Lógico que você estando atrás do teclado, você não vai ser ofendido, não vai ter uma reação na hora, mas você responde pelos seus atos da mesma exata forma. Na verdade, Maurício, o que a gente tem é uma sociedade que está se acostumando a uma nova forma de relacionar. Porque é muito novo, né? A internet é relativamente nova, são coisas de menos de 30 anos, e as redes sociais menos ainda. As redes sociais são de 10 anos para cá, algo dessa ordem de grandeza, que elas explodiram. Então, a ética, a etiqueta vem de ética, essa etiqueta ela ainda está sendo depurada, ela ainda está se definindo, mas uma coisa é certa, como você bem colocou, não é porque você está na internet que a legislação, o direito não vale, é tudo igual, os princípios são os mesmos e as responsabilidades e consequências também. E não adianta criar perfil falso, viu, galerinha? Outro ponto importante, a criação do perfil falso. Porque tem um povo que cria nome e vai deixando uns comentários absurdos. Tem muita gente que faz isso para ter um certo anonimato, né? E aí cria um nome falso, mas se o fizer e ofender terceiro, responde da mesma forma, porque através do protocolo eletrônico pode se identificar o ofensor. E aí, o ato de ter usado o nome falso também pode ser apenado, ter que responder por isso. Mas uma coisa é importante, quando a pessoa usa um perfil falso de pessoa que já existe ou existiu, ainda que morta, aí é crime. Aí ela está se fazendo passar por terceiro, uma pessoa que existe ou que morreu, e aí ela está cometendo um ilícito penal e as consequências são graves. Ou seja, a gente já passou muito daquela fase em que queria uma legislação específica para a internet. A legislação específica, que era o que precisava ter, era o Marco Civil. O Marco Civil que regulou as relações de natureza até de consumidor específicas desse meio, as responsabilidades. Mas não vai para cada rede social que surge fazer uma lei nova que isso não tem o menor sentido. Isso, sobretudo, é para que haja neutralidade, para que haja igualdade de condições, definindo responsabilidades. Agora, o direito material ele continua plenamente vigente em todas as suas opções, em seus detalhes. Tudo isso continua, nada deixa de valer por causa do ambiente da internet. Não muda nada. A ofensa, se ela ocorre pelo jornal, pela TV ou pela internet, ela é ofensa da mesma forma. Ou se chegar lá no bar e gritar com o cara também é o mesmo negócio. Só que aí você toma o risco de tomar um papo na orelha na hora, né? Atrás do teclado isso não acontece. Mas merecia alguns. Enfim, esse é o Maurício Felberg, advogado, relator do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, especialista em direito processual, em direito empresarial.
Valeu, viu? Mais uma vez ir aqui no Antagonista. Gostei muito. Obrigada. Obrigado, valeu.